Fala investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, a análise de hoje vai ser abrangente sobre investimentos e erros. Então, assim, nós vamos tratar de bastante assuntos hoje relacionados a investimento, a escolhas que a gente faz e a persistência em continuar cometendo aquele determinados erros, né? Que é muito comum. Às vezes você está cometendo algum erro, fazendo algumas escolhas que não estão gerando valor para você e até mesmo persistindo nesse erro, só que você não está percebendo, né? Ou às vezes você está fazendo escolhas equivocadas. Você desfaz de um ativo acreditando que está tendo perda de fundamentos, ou às vezes você desfaz de um ativo porque a cotação teve um ajuste, Vender. Vendedora! Não posso perder mais! mas na verdade é algo extremamente comum. Então é muito importante que você entenda o momento certo de você começar a tomar decisões. Vai cair mais. Não posso perder tudo. Está tudo. Momento certo de você entender que aquele comportamento é natural em se tratando de mercado financeiro, mercado de capitais, ok? Então, se esse assunto, pessoal, é do seu interesse, fique aqui comigo, deixa sua curtida, seu like, seu comentário. Se não é inscrito, convido a você a se inscrever e se puder compartilhar esse conteúdo, por gentileza, compartilhe. Muito bem, pessoal, a tese central aqui é o segredo do sucesso, é a gente entender que o investidor não perde por tropeçar, mas por investir e cair no mesmo buraco. Essa sacada é a chave para proteger seu precioso dinheiro e garantir que ele cresça saudável e forte. A gente vê muito isso acontecendo no mercado financeiro, né? A gente percebe que alguns erros, eles te prejudicam e te tira do jogo. Alguns erros, eles são extremamente prejudiciais e nós insistimos em continuar no jogo, entendendo, trazendo uma interpretação que aquele fundamento vai melhorar, se apegando muito ao projeto e percebendo que o projeto está deteriorando. O que que você precisa fazer para proteger o seu patrimônio? Primeira coisa, eu sempre falo para vocês, temos vários vídeos aqui, eu vou deixando aqui para vocês, que é diversificar e criar peso para cada ativo e cada classe de ativo. Nós falamos no estudo anterior como você diversificar de fato. Às vezes, um determinado investidor ele está alocado muito em determinado setor e acredita-se que está diversificado e na verdade não está. Então, se você não viu esse conteúdo, está disponível para você, onde a gente ensina você a alocar de fato em setores diversificados para você alocar com eficiência e aproveitar todas as oportunidades e, inclusive, você também fazer essa alocação territorial também diferente. Você colocar nos Estados Unidos, colocar aqui no Brasil e montar um portfólio diversificado e sustentável que não vai te trazer nenhum tipo de incômodo a tal ponto de você estar o tempo todo preocupado com o seu portfólio. Quem faz investimento de longo prazo precisa entender isso. Você seleciona bons ativos, avalia de tempos em tempos. Se você conseguir avaliar esse ativo a cada 3 meses, perfeito. Se você não conseguir, no mínimo anualmente, ou quando você for fazer o seu aporte. Quando você vai fazer um aporte de determinado ativo, o seu próprio gerenciamento de risco vai dizer para você qual ativo está pedindo aporte. Se esse ativo caiu demais a cotação, você vai verificar o que de fato está acontecendo. É importante que você entenda que fundamentos, perca de fundamentos e ganho de fundamentos, eles vão acontecendo no longo prazo e eu vou mostrar isso hoje para você. Então, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar aqui, pessoal, é erro saudável. Como assim? O conceito de erro saudável refere-se à situação em que um erro não compromete a tese de investimento, observando que os contratempos pontuais podem ocorrer sem invalidar uma estratégia sólida. Quando você precisa saber o motivo que aquele ativo faz parte do seu portfólio, qual a finalidade que aquele ativo está em sua carteira. Então, uma vez que você sabe exatamente disso, então algumas distrações momentâneas não vai tirar aquele ativo do seu portfólio. Pelo contrário, é um erro saudável que acontece muito com as ações, que é muito comum. Você vai apenas analisar um checklist que eu vou deixar aqui para você, vou mostrar já já para você,
para ver se aquele ativo continua lucrativo e que ele atenda os seus critérios de exigência do seu portfólio. Se sim, está tudo bem. Pelo contrário, ele vai gerar oportunidade para você alocar ali e comprar mais ações com preços melhores, melhorando a sua margem de segurança. Muito bem. Então, vamos a um exemplo prático aqui. O Itaú. Ciclo de crédito. Às vezes a empresa vai fazer um fechamento ali trimestral e traz alguns desafios importantes devido à mudança do ciclo de crédito, impactar a sua capacidade de manter margem e crescimento, mas a tese de investimento se mantém. Você percebe que o ativo continua gerando valor e apenas uma adaptaçãozinha momentânea. Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar aquele momento e alocar capital, caso no curto prazo você perceba que ali está tendo um ajuste na cotação. E isso é muito comum, tá? Outra questão que se deve observar, por exemplo, aqui, é a pressão de custo. Nós temos aqui o caso da Ambev. Enfrentou recentemente pressão de custo, crescimento lento, uma vez que o aumento de custo de produção afetou sua rentabilidade, enquanto a demanda geral do mercado permanece estável. Isso a gente consegue ver isso aqui, ó, claramente. Olha só, aqui a gente consegue perceber claramente na Ambev que ela é uma empresa lucrativa, conforme você pode ver aqui, ela tem um crescimento, sim, de receita, nós tivemos um crescimento aqui de 37% da receita, mas ao mesmo tempo você precisa entender que as margens dela deu uma recuada considerável. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer bastante preço. Nós tínhamos uma margem de 20%, agora temos uma margem de 16%. Nós também tivemos uma queda aqui no preço sobre lucro, e nós tivemos aqui o crescimento de captação do mercado caiu também. O que que isso representa claramente, pessoal? Muito bem, nós temos aqui então, no caso da Cogna, um lucro líquido negativo, e a gente observa que nós tínhamos aqui um lucro líquido, uma margem de 35%, o que entrava na Cogna de resultado líquido sobrava em caixa, sobrava em dinheiro da Cogna. Aí chegou a ponto de ficar 110 negativo e hoje está 13% negativo. Isso, se você automaticamente olhar isso aqui, você entende que a cotação provavelmente ajustou, né? E a gente consegue entender isso aqui. Vou mostrar a cotação para você. Olha só, pessoal, nós tivemos aqui na Cogna, conforme eu falei para vocês, 2020 nós tivemos um lucro líquido negativo, né? Quando você olha a cotação, aqui o lucro líquido 2020 aqui negativo, nós vimos uma cotação sair de 16 e foi praticamente aqui, vou pegar isso aqui, R$ 3,23. Veja o quanto essas margens, ela reflete-se no lucro automaticamente. Mas vamos falar especificamente da Ambev, né? Então, o que acontece, pessoal? A Ambev, ela tinha uma margem líquida, nós vamos falar especificamente dessa margem líquida, mas você pode usar a margem operacional, nós podemos usar várias opções. Então, nós tínhamos aqui uma margem, aqui, pessoal, de 28%, né? Se a gente pegar aqui essa margem aqui, ela caiu 39% no acumulado, uma média de 5,48% no ano a ano. Então, nós tivemos aqui uma receita bacana, inclusive receita muito boa, crescente, mas o lucro líquido permanece estável, digamos que lateralizado, e nós percebemos uma margem líquida em queda, ou seja, um custo maior. Está sobrando menos dinheiro na Ambev. Consequentemente, a gente percebe que a Ambev é uma empresa lucrativa, sim. Essa linha amarela mostra para a gente o lucro. A gente vê agora a cotação reagindo, mas a gente percebe que permanece aqui lateralizada e seus valores intrínsecos, que eu considero extremamente relevante, preço teto e tudo mais, eles estão abaixo da cotação. É um ativo que a gente geralmente monta posição abaixo desses indicadores que a gente considera relevante, ok? Então, aqui nós falamos um pouco dessa questão de custo. Pressão nos custos gera valor e automaticamente a gente vai ter aqui um valor intrínseco diferente. Tá? É importante que você entenda que o mercado ele precifica o ativo. Da mesma forma que essa pressão do custo ela muito bem administrada, também a gente vai ver uma expansão também no seu valor intrínseco e, consequentemente, a cota também vai ajustar. A gente vai ver isso aqui em outras ações aqui. Agora, quando o erro vira uma insistência, isso aqui, pessoal, ele é muito grave, porque a gente está vendo claramente que está margens estão sendo comprometidas, o projeto está sendo comprometido, a dívida está
abocanhando ali o resultado da empresa. Então a gente percebe que a gestão está um pouco perdida, mas isso não acontece assim de um ano para o outro. Às vezes demanda tempo. Por exemplo, aqui, olhamos aqui uma empresa, a gente percebe o seguinte, olha só, a Cogna aqui, ó. A gente percebe que ela teve uma receita boa, depois ela caiu, agora a receita começou, nós vimos o lucro líquido aqui. A gente percebe aqui, ó, o lucro líquido ficou negativo, 5 anos praticamente ficou negativo, né? Então a gente já começa a perceber alguns sinais, só que isso aqui levou-se 5 anos para que isso acontecesse. A gente percebe aqui o lucro negativo, a gente percebe que ela até então ela tem gerado um fluxo de caixa das suas operações positivo o tempo todo, mas aqui ele ficou bem baixinho. E você vai identificando, por exemplo, aqui a gente percebe que a dívida dela que chegou aqui em 2019, chegou uma dívida bruta de 12 bi, uma líquida de 11 bi, e atualmente a dívida deu uma ajustada. Isso é um bom sinal. Isso faz a empresa começa a ter resultado bom, e aí faz com que a cotação, com certeza, ela ajuste, sabe, né? Então, por exemplo, aqui você pega as margens, vamos falar um pouco das margens operacionais, né? A margem líquida, conforme eu mostrei para vocês ali, ela começou a ficar positiva. Então, você começa a identificar esses sinais, são bons, tá? Mas, logicamente, que tem empresa que tem perfil realmente mais agressivo, um perfil mais conservador, mais consolidado. Cada empresa tem um perfil, principalmente quando você vê setor também. Margem bruta. A margem bruta da companhia, ela sempre foi estável, inclusive nesse momento está acima da média. Então, assim, você consegue identificar. Quando você pega uma empresa que cai muito, por exemplo, vamos aqui na Vama aqui, ó. Ela vinha muito bem aqui, deixa eu carregar. Ó, a Vama aqui, a sua margem aqui, a Vama, por exemplo, ela estava com uma margem líquida, pessoal, de 12, quase 13%, né? Ela caiu 1 ano, 2 anos, 3 anos, está com a margem líquida de 3%. Consequentemente, faz preço. A gente percebe uma receita que estava de 6,9 bi, atualmente está de 4,17 bi. Nós tínhamos um lucro líquido de 588, nós estamos com um lucro de 136, né? A gente percebe que as margens operacionais melhorou, a margem bruta melhorou, mas o lucro líquido e a receita diminuiu drasticamente. E, consequentemente, você vê um lucro por ação, por exemplo, que tem uma média ali de 37, atualmente está 13. E aí que vamos ver a questão da dívida. O fluxo de caixa das suas operações já está negativo, para mim é um sinal de alerta, já vem há muito tempo negativo, mas você tem que ver, eu sempre falo aqui e reforço muito, porque você não deve ignorar, tirar um ativo do seu portfólio somente por um critério que não foi preenchido. Você pode colocar ele em análise ali e observar o que foi que está acontecendo, tá? A dívida, vamos ver a dívida aqui da companhia. Olha só para você ver, é uma dívida muito grande, é maior do que o patrimônio, uma dívida líquida de 11 bi, né? O patrimônio líquido o patrimônio da empresa é de 2,63. Então, assim, são sinais muito claros e, infelizmente, às vezes a gente é, comete o grande erro de ficar na insistência de comprar mais ativos e a gente vai vendo deterioração de valor de forma recorrente. Então, reconhecer os sinais de alerta que indicam a perda de previsibilidade é essencial para os investidores. Identificar mudanças na narrativa e lucro inconsistente pode prevenir de erros maiores, tá, pessoal? Isso é muito fácil você perceber, basta você olhar ali no resultado trimestral da empresa ou você olhar nessas plataformas que traz todo esse resultado para a gente. A IRB, lucro inconsistente, a gente viu o que aconteceu com ela no passado, né, erro contábil e tudo mais, mudança de narrativa, tem apresentado lucro inconsistente e frequentes mudanças de narrativa, levando os investidores a questionar a sua confiabilidade. Compreender essa dinâmica é crucial para reconhecer quando a tese de investimento começa a enfraquecer. Olha só, nós temos um exemplo clássico aqui agora. Nós temos o grupo Mateus. Teve um erro contábil e a gente percebeu que a questão da confiabilidade foi um pouco comprometida. É um bom projeto? Sim. O lucro líquido está lá quase 2 bi. Mas veja o que aconteceu com a cotação. Isso aqui é um resultado de confiabilidade comprometida, tá bom? Então, já são sinais. Isso você vai avaliar o risco de você continuar com o seu alocado nessa classe de ativo ou não. Talvez a gestão venha ali,
faz um pronunciamento, os gestores, e estão tentando corrigir esse erro. Isso pode te trazer um potencial de rentabilidade muito grande também, tá bom? Então vamos continuar aqui, pessoal. Então nós temos aqui a IRB que eu apresentei para vocês, nós temos a Cogna. Quais foram as atenções que a Cogna apresentou antes de ter aquela queda que eu mostrei para você? Para você evitar isso aqui, ó, por exemplo, aqui a Cogna, né? Então você identifica sinais aqui, ó, ela estava ali, pessoal, ela estava 17,52, ela bateu aqui 81%, depois ela caiu mais um pouco, chegou a 92%, ela caiu mais um pouco, chegou a 95% de queda. Então, você consegue já identificar aquisições ruins que ela fez, dívida crescente, vamos ver a dívida aqui da Cogna. Em 2017, a Cogna estava com a dívida líquida negativa de menos 1,42, depois ela ficou com dívida líquida de 11,28 bi. Então, isso aqui com certeza faz bastante preço e você consegue identificar e não ignorar isso aí. O que eu faço aqui, pessoal? Quando estou com um ativo que eu considero que apresenta os requisitos que eu acho interessante, o modelo de negócio é interessante, se o meu valor intrínseco foi comprometido, se eu não quiser imediatamente tirar aquele ativo do portfólio, eu faço um ajuste fino ali no percentual que eu quero ter naquele ativo. Se eu aceitava ter 10%, eu quero ter 5% ou 2%, eu vou avaliar cada caso e vou ajustar. Isso faz com que o meu sistema de gerenciamento diz para mim, ó, não é hora para você aportar, daqui a pouco as coisas melhoram e eu volto a aportar naquele ativo. Se eu perceber que mesmo fazendo esse ajuste fino, o ativo continua perdendo valor, igual é uma ação que eu já vou apresentar para você, tá destruindo o valor, aí realmente eu tiro o ativo do portfólio e adiciono um ativo que tenha valor. E se tiver prejuízo, não tem problema. Eu digo isso aqui e reforço, você é o gestor do seu fundo, você tem que cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio, ok? Acontece, a margem, pessoal, quando fala margem de deterioração, por exemplo, nós temos aqui o Itaú, olha, receita, a margem aqui, ao contrário, né? A margem líquida dela cresceu, com certeza, por isso que hoje o maior valor de mercado na bolsa é do Itaú, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a Cogna aqui, né? Então, você percebe isso, essa deterioração de margem, e claramente. Então, quando você percebe isso aqui, você vai fazendo essa administração do seu portfólio, ok? Aqui nós temos aqui, ó, aqui outro tema importante, insistência declarada. Você está vendo que o mercado está dizendo, tem todos os alertas, você está percebendo através da sua análise, independente de qualquer pessoa esteja falando para você, mas você persiste emocionalmente, você está envolvido com aquele projeto. Então, isso te traz um prejuízo muito grande. A persistência emocional pode levar o investidor a ignorar sinais importantes. Apegos evidentes a erro pode levar à negação, mesmo diante de resultado negativo e evidências de perdas. Então, fica esse alerta aí para você, tá bom? Exemplo aqui clássico, a Oi BR3. A gente percebe que tem muitos investidores, pessoas físicas, que investiram na Oi, e a Oi veio com desdobramento, destruição de valor, expansão da dívida, margem negativa, situação muito preocupante. Isso foi anos, pessoal, desse jeito. Grave problema financeiro, reestruturação constante, visa a estabilidade da empresa, criar um cenário de estabilidade e crescimento, incerteza, perda de confiança por parte dos investidores, né? Americanas também, não é porque, outro fator importante, às vezes a gente comenta aqui, mas a cotação de repente sobe, mas isso é especulação. Ela não se sustenta no longo prazo se os fundamentos não acompanharem. Então é importante você ter essa distinção de ajuste de cotação através de fundamento, ou seja, um ajuste sustentável, está gerando valor, valor patrimonial por ação, valor de mercado, está crescendo, os dividendos estão crescendo, que é o lucro, pois o dividendo cresce, a receita crescendo, a empresa está saudável, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, margens operacionais, é isso que você vai acompanhar, ok? Então, então a gente tem esse desafio aqui das americanas também que aconteceu, a gente percebeu as mensagens que foram divulgadas nas mídias. Hoje também é muito rápido, né, pessoal? Às vezes a gente ignora, mas a gente consegue acompanhar, mesmo você estando comprometido aí com a sua agenda e tudo mais. Então, por exemplo, você foi lá, você se tornou sócio do americano, você coloca um alerta, você começa a acompanhar nas redes sociais, nas mídias, você vai começar a ver. Se inscreva aqui no canal que a gente vai estar trazendo algum alerta para você. Deixa o comentário aqui se tem alguma empresa que você tá identificando esses sinais. Às vezes eu estou passando aqui para você e você fala, eu acho que isso está acontecendo com essa empresa. Deixa aqui que eu vou trazer um vídeo para você, ok?
Então, o que acontece, pessoal? Americana, custo invisível da insistência. Isso aqui é muito comum, tá, pessoal? A insistência a erros pode resultar em um custo oculto importante. Oportunidades perdidas e diluição de capital comprometem o crescimento e a segurança financeira do investidor. Aí tem muitas pessoas que vêm e dizem que investir em ações é um cassino, é muito arriscado, o país tudo é arriscado, pessoal. Principalmente quando você é negligente com o seu dinheiro, você é irresponsável na sua análise, aí realmente fica muito complicado, ok? Investidor A e investidor B, né? Então, 10 anos aqui, duração da insistência em Oi, né? Capital diluído e sem retorno significativo. Você ficou 10 anos com seu dinheiro parado e você parece que você foi picado por essa incerteza, é, é, por essa insistência mesmo, né? A gente é muito insistente com relação a isso. A gente quer muito que dê certo, às vezes provar para alguém que a sua tese está certa e, infelizmente, a gente comete esse erro. Aí você, o investidor B, 200% capital multiplicado após realocação. Errar e investir com sabedoria. Então o investidor foi ali, falou, caramba, isso aqui já foi, perdi aqui, isso aqui não preenche mais meus requisitos, então eu vou ali alocar em outro lugar. E é assim que você precisa fazer, tá, pessoal? Agora uma pergunta que muitas pessoas se fazem é quando vender uma ação, né? Então vamos lá, pessoal. Vendas racionais, né? Esse segmento aborda a diferença crítica entre vendas racionais venda racionais e vendas por pânico, né? Enfatizando a importância de tomar decisões fundamentadas em princípio do negócio, em vez de deixar levar por emoção. Essa venda por pânico, ela é interessante, porque você pode vender porque caiu demais, mas você não sabe o motivo, você não buscou essa informação, e às vezes você vende porque subiu demais também. Então você tem que ter um gerenciamento, tá? Pode vender? Sim, mas às vezes quanto mais o ativo sobe e os fundamentos se sustentam, você vai perceber que a ação pode sair de 10 para 20, para 30, para 50, e ela continua te oferecendo mais de segurança, uma vez que o seu estado operacional e tudo que eu falei para vocês está acompanhando essa cotação. E o contrário também. Então não venda. Às vezes, isso tem muito essa mensagem no mercado, hora de comprar você vende, hora de vender você está comprando e faz uma confusão. Então tenha esse devido cuidado, tá? Algo que a gente usa bastante aqui, clássico que nós temos aqui, por exemplo, aqui vou pegar aqui, vamos pegar aqui a Vale que subiu demais, né? A gente pega aqui uma Vale, olha só, pessoal, a gente tem a Vale na nossa carteira simulada do canal, tá? Então nós fazemos muito aporte aqui, ó. Então aqui tem muita gente provavelmente vendeu e era hora de você comprar. Aqui tem muita gente comprando aqui agora. Então, assim, no longo prazo você vai ajustar isso aí, beleza, né? A empresa continuar gerando valor, vai ficar tudo certo. Mas tem um custo de capital muito elevado e a sua margem de segurança você precisa ter. Por exemplo, ela tem ali um valor intrínseco de 84,77. Quando ela divulgar o próximo resultado, eu vou vir aqui e vou verificar se esse valor intrínseco está subindo ou está caindo. Se ele cair, a gente vai ajustando nosso risco também, a gente vai administrando isso aqui de forma bem tranquila, ok? Então, se for vender, não venda no pânico, faz uma análise racional, por que eu estou tirando um ativo do portfólio, tenho que vender tudo, posso vender um pouquinho, ok? Bom, nós temos aqui um exemplo da Via Varejo, está quase terminando, tá, pessoal? Via Varejo enfrenta margens frágeis, intensa concorrência no mercado eletrônico, que exige adaptação e estratégia. Então, a empresa, aí você tem que verificar se a gestão está se movimentando ali, né? Que talvez é um case muito importante, tá? Pessoal, como revisar a tese, tá? O que eu tenho que fazer, Antônio, para revisar isso aqui, para saber se eu estou no caminho certo? Olha só, a revisão da tese. Essa seção apresenta um checklist essencial para revisar a tese de investimento, ajudando a identificar sinais de alerta e tomar decisões informadas sobre suas ações. Então você vai verificar, pessoal, algo super simples. Lucro e crescimento. Crescimento constante é fundamental para a saúde financeira. Está tendo isso? Sim, você vai lá e marca o xizinho. Margem se mantém? Dívida sob controle, dívida excessiva podem comprometer tanto a operação quanto os lucros. O ROIC sobre o custo, o retorno sobre o capital investido deve superar os custos de capital. Então você vai avaliar se o ROIC. Então a empresa ela está fazendo ali investimento, né? Está tendo retorno desses investimentos, retorno sobre patrimônio líquido, lucro líquido está sendo crescente, a ação está pagando mais dividendos, não está.
A taxa de juro hoje, pessoal, está 15%. Então nós precisamos de uma empresa que nos ofereça um prêmio bem interessante para você alocar, senão você pode ficar na renda fixa, que é seguro, é tranquilo, entendeu? Só que no longo prazo, a literatura mostra claramente isso para a gente, que ativo de longo prazo, renda variável, ela te gera um retorno maior, tem um potencial de rentabilidade maior. Só que é longo prazo, não estou falando de um dia, 2 dias, estou falando de 10, 15, 20 anos, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, você vai fazer isso aqui. Está aplicando, nessa sessão, aplicamos o checklist, que eu acabei de dizer para você, de revisão à tese de empresa de varejo genérica, enfim, qualquer empresa, analisando os resultados de determinada ação relacionados para garantir um investimento saudável, tá? O investidor que sobrevive. Pessoal, esse aqui nós já estamos finalizando. Então, vamos lá. Mentalidade de investidores. Esse segmento analisa as distinções entre investidor persistente e investidor consciente, que somos nós, tá, pessoal? Enfatizando a importância de evitar erros e a necessidade de revisar constantemente as teses de investimento para salvaguardas de capital. Hábitos conscientes. Adotar hábitos de investimento consciente é fundamental para o sucesso. Aprender continuamente com as experiências. Então, você errou, você vai aprender, você não vai ficar cometendo aquele mesmo erro. Revisar tese e aceitar os erros, tá, pessoal? São práticas essenciais para proteger seu capital e se proteger de toda maneira. Isso aqui eu lembro muito de Warren Buffett, né? O Warren Buffett se tornou quem ele é, principalmente por reconhecer a grandeza que ele tem, reconhecer os erros e ir em público e falar ali com seus acionistas, né, os investidores que colocaram dinheiro na Berkshire Hathaway, e dizer, olha, eu cometi esse erro aqui, mas vamos corrigir, vocês vão ter um retorno melhor. Então essa transparência, isso é muito importante e para o nosso desenvolvimento pessoal como investidor, tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal para você. Se for, eu vou ficar sabendo através do seu comentário, seu like, sua curtida. Como eu disse, se tem alguma ação que está no seu portfólio, que está te gerando dúvida, bastante ponto de interrogação, deixa aqui que eu trago um estudo completo para você e vou dizer para você o que está acontecendo nesse momento, se isso é algo temporário, se vai ser de longo prazo, o que você deve fazer para proteger o seu patrimônio. Pessoal, um abraço.